Oi galerinha, aqui é a Janaína e esse é o meu canal Educação na Prática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre numerais e representações de quantidades e ordenação. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Vou aguardar um pouquinho. E aí, já se inscreveram? Já deixou o seu like para a gente poder começar? Hoje a dica é sobre como trabalhar relação de quantidades e ordenação. Quando nós falamos em quantidade, nós estamos falando na relação que aquele número representa, porque os numerais eles podem representar códigos, eles podem representar quantidades e eles podem representar a ordem, posicionamento. Então hoje nós vamos trabalhar duas formas de representação. A quantidade que esse numeral representa e a ordenação desses numerais. Existem duas ordens que nós podemos organizar esses números, que é a ordem crescente e a ordem decrescente. Mas para que esse conteúdo possa ser assimilado pelas crianças, primeiramente elas precisam dominar a relação quantidade que cada número representa. Então eu trouxe aqui esse material em fichas com numerais de 0 até 9 para começarmos, certo? Quando nós estamos na sala de aula, nós vamos primeiramente apresentar essas fichas para as crianças. Como que você vai fazer isso, professora? Crianças, hoje a tia trouxe para vocês algumas fichas com numerais. Vamos ver se vocês já conhecem todos esses numerais? Aí você vai apresentar cada ficha. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui eu não tenho espaço suficiente para poder colocar todas as fichas, mas vamos usar aqui que vocês já vão entender. E aí na sala de aula a gente pode usar pecinhas como Lego, nós podemos usar palitos de picolé para estarmos representando juntamente com as crianças essas quantidades. Por exemplo, eu posso convidar o João para vir aqui e perguntar assim, qual número desses você gostaria de representar a quantidade, João? E ele pode escolher, por exemplo, tia Janaína, eu queria representar a quantidade do número 3 e eu vou usar os Legos. Ele vem e monta o bloquinho e deixa na frente do número a sua representação. Chama Maria, Maria representa a quantidade do número 1. Eu chamo, por exemplo, o Pedro e ele representa a quantidade do número 2. Eu chamo a Ana e ela representa a quantidade do número 3. Do número 4, desculpa. Do número 4, o número 3 já foi. E o 0, todos nós sabemos que ele não representa nenhuma quantidade. Após as crianças terem representado a quantificação de todos os numerais, nós vamos observar que eles tiveram uma ordem, certo? E que essa ordem representa o valor posicional de cada um. Então, eles foram crescendo os tamanhos. E aí nós vamos explicar às crianças que essa ordem se chama ordem crescente. Do menor para o maior. E depois nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos posicionar novamente os números. Não precisa ser em ordem. Vou mostrar para vocês para ficar mais fácil. Você também pode trazer com os números de forma alternada. Eu coloquei aqui o 9, o 5, o 7 e o 6. E você apresentá-los assim. E aí você convida a criança, você já pode ter os bloquinhos organizados, a criança tem que vir contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
e associar a quantidade com o numeral. Ele fez a associação, representou. Aí você vai perguntar: e agora, crianças, esses números estão organizados? Estão em alguma ordem? E eles vão dizer para vocês que não. Então, como você já apresentou o que é ordem crescente, o que você pode fazer? Você pode perguntar aos seus alunos como que eles podem organizar esses números em ordem crescente. E aí você pergunta: mas o que é ordem crescente mesmo? Eles vão responder para vocês: tia, são os números do menor para o maior. E aí você pede para que eles te ajudem a organizar. Então você vai perguntar: qual desses números é o menor? É o que tem a menor quantidade. Aí eles vão falar: é o 5. Então ele vem, coloca lá o número 5. E agora? É o 9, o 7 ou o 6? É o número 6. Então vamos colocar o número 6 e colocar a sua representação. E agora, vem após o número 6, qual é o menor número? É o 9 ou o 7? Eles vão fazer a observação e vão dizer que é o número 7 e vão colocar. E aí sobrou o número 9, que será o último número a ser organizado. Então você vai perguntar a eles: e agora, os números que nós acabamos de organizar, eles estão em ordem o quê? E eles vão dizer: ordem crescente, começou do menor para o maior. Mas hoje eu não quero organizar esses números em ordem crescente. Eu quero modificar. Eu quero uma ordem decrescente. Vocês sabem o que é uma ordem decrescente? Então eles vão organizar as fichas, começando do maior para o menor. Do maior para o menor. Lembrando sempre de pedir para que eles visualizem a representação da quantidade de cada número. Por isso que é muito importante que todas as crianças saibam fazer a representação desses numerais. Após você ter feito essa apresentação com as crianças, você pode usar como recurso uma escada e pedir para que eles organizem os degraus da escada, a ordem dos números, começando do menor para o maior, depois colocando do maior para o menor. Eu começo apresentando com números menores, que são os números que eles já têm familiaridade de escrita e de quantificação. E após isso, eu começo a representar com números maiores, certo? Se for uma turma que já tem uma representação maior de numerais, de quantificação, você já pode também explorar isso com as crianças, tá? Também temos que ter consciência, essa criança já sabe a questão do antes e do depois, o antecessor e o sucessor de cada numeral, porque também auxilia no momento de você realizar as suas atividades de ordenação. É muito importante que o professor leve para a sala esses materiais lúdicos, esses recursos com números maiores, que você demonstre isso, não só uma vez, porque é muito importante que você vá trabalhando com esse material, que você vá utilizando esses recursos até a sua criança se sentir segura para realizar as atividades sem ter a necessidade de ter um objeto concreto ao lado. Lembrando que essas aulas dinâmicas, elas são excelentes para trabalhar a autonomia da criança e despertar também o prazer pelo aprender. A matemática, ela é usada o tempo todo no nosso dia a dia e ela é super necessária. Então vamos aproveitar professores, pais, mães e usá-las no dia a dia,
certo? Organizando os sapatos das crianças em casa. Vamos organizar os nossos sapatos? Qual que é a numeração? Quantos pares de sapato você tem? Quais são as cores? Pegue também objetos em casa que podem ser usados antes mesmo de você começar o trabalho com os numerais. Você pode pegar objetos maiores, menores, médios e pedir para que as crianças vão também fazendo a ordenação desses objetos, começando do maior para o menor, do menor para o maior, e assim você já vai criando essa habilidade para depois você alcançar a habilidade numérica. Uma sugestão que eu dou a vocês é para que através dos objetos, que quando a criança ordená-los, você depois atribua um numeral para cada objeto, para ela entender que aquele objeto maior representa um número maior, que o objeto menor representa um número que tem uma representação de quantidade menor, certo? Então, galerinha, se vocês gostaram deste conteúdo que eu trouxe para o canal, não se esqueçam de deixar o seu joinha e de colocar aqui nos comentários novas sugestões que eu possa estar trazendo aqui para vocês. Beijos da tia Jana e até mais!